Começou? Isso, começou. Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem, estão presentes aqui ou nos ouvirão, né? Hoje é o nossa segunda palestra do Grupo de Extensão, a área de atuação do operador de direito, onde nós temos o prazer da presença do professor Lúcio Picanso, né, FAC, nosso colega da UF, mas também é atuante numa área de operação do direito. E ele vai ser apresentado por Letícia para que nós possamos dar início às nossas atividades aqui e antecipando o fato de agradecer a disponibilidade de tempo do professor para repassar informações aos nossos graduandos no sentido de que eles possam, no futuro, visualizar uma perspectiva de atuação profissional. Então, bem-vindo a todos, especialmente o professor Lúcio, nosso professor Calegari, agora já passou pelo estágio, agora é o cara, né? Então, podemos. Letícia? Pode começar? Boa noite, vou apresentar hoje o nosso palestrante, é o professor Lúcio Picanso, ele é procurador federal, é advogado-geral da União, e além disso ele é professor adjunto de Direito Civil e Processo Civil aqui no ICM de Macaé, né? E ele também está cursando pós-doutorado em Direito na PUC e é doutor e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF. E o nosso projeto ele é liderado pelo Davi, com apoio do Calegari. E hoje é o nosso segundo encontro do segundo ano que a gente está fazendo. Durante a palestra, eu vou mandar o link do formulário para fazerem as perguntas que vocês quiserem. E depois o link de presença para sair o certificado. Professor Calegari, quer falar alguma coisa antes do Lúcio começar? Dá boa noite a todos. Aí, agora, né, Davi, numa outra situação jurídica. Boas-vindas ao Lúcio aí, como para expor a importância da atuação da AGU também, né? Como é que se faz para chegar nessa carreira também. Ela atua tanto na ótica da arrecadação, também da efetivação de direitos também, né? Então, acho que é uma parte oculta da advocacia pública que pode ser desvendada hoje para atrair mais vocações. Com certeza. Agradecer pela sua presença, professor Lúcio, e pode começar. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço, obrigado pela apresentação. Letícia é minha aluna, né, de execução civil. Eu estou há alguns meses, não completei nem um ano ainda no departamento, mas a gente já vai identificando, né? Viu o Daniel aqui também, a Juliana, posso estar esquecendo de alguns também, né? Então a gente já vai criando esses vínculos, né? A gente nunca mais esquece de vocês, né? Pode parecer que não, a gente nunca mais esquece dos nossos alunos, né? Aí a gente acompanha, assim, também o caminho, a trajetória, tem tudo a ver com nosso encontro de hoje, né? Vocês estão nesse momento eu falo, não vou evitar a palavra, difícil mesmo, né? De escolha das trajetórias, ainda há uma imprevisibilidade ainda, né? Vocês não sabem ainda o que vai... Claro, né, uma imensa, assim, um grande desejo de vocês e tal, de se realizarem profissionalmente. Vai acontecer, vocês são grandes talentos, não é à toa que vocês estão aqui na UF, né? Mas é aquele momento de escolha, né? De caminhos, e eu como estudante, sempre gostei desses encontros, professor Davi. Então, até já inicio essa minha fala saudando aí, louvando a iniciativa, muito importante, né, assim, do ponto de vista até prático mesmo, né? Eu gostava muito de saber da trajetória dos operadores do direito, né? Então, eu lembro ele fazendo audiência não, às vezes até assessorando como estagiário, louco para perguntar para o juiz, como é que você parou aí? Como é que você está nessa cadeira? O que aconteceu? O que você fez, né? E como é que é seu dia a dia? Ia lá no gabinete, atrás da sala de audiência, o que acontece lá? Como é que você faz essas sentenças? Eu ficava muito curioso, né? O que um procurador faz? O que um promotor de justiça faz? E como é que eles fizeram para chegar até ali? Então, assim, acho muito interessante mesmo esse encontro de verdade, né? Eu acho muito importante, né? De dentro você conseguir passar
como é que foi a trajetória para chegar até ali e como é que é na prática a atuação dos profissionais, né? Que é muito diferente. A vida de um defensor é muito diferente da vida de um procurador, de um juiz, né? De um advogado privado, de um advogado estatal. É bem diferente. Não apenas o ambiente de trabalho e tal. O ambiente de trabalho pode até parecer em algumas situações, né? Mas a atuação é muito diferente, né? A estratégia de atuação defensiva, né, por exemplo, é muito diferente, né? Então, assim, de verdade, professor Davi, louvando a iniciativa, né? Eu acho muito interessante realmente compartilhar essas experiências, né? Falando um pouquinho sobre a minha instituição, eu estou na AGU, vai completar 16 anos, agora em novembro, né? Eu estou há 15 anos como membro da Advocacia Geral da União, né? A AGU, ela é estruturada em 4 carreiras. São 4 carreiras que compõem a Advocacia Geral da União. Então, nós temos os advogados da União, que fazem a defesa da União como ente federativo. Então, provavelmente, o advogado da União ele é lotado no ministério, né? Faz a defesa da União, né? Os procuradores federais, uma outra carreira, né, Procuradoria Federal, atua na administração indireta, faz a defesa das autarquias, né, das pessoas jurídicas, né, criadas pela União. Então, as autarquias e fundações públicas têm o seu corpo jurídico, o seu quadro de advogados próprios. São os procuradores federais. É uma outra carreira, é um outro concurso, mas com o mesmo sistema remuneratório, o mesmo sistema de, digamos assim, vinculação funcional, o mesmo sistema de ascensão também, a carreira é dividida da mesma maneira, né? Nós ingressamos como procuradores federais de 2ª categoria, depois de 1ª categoria, e a carreira termina na categoria especial e acabou a carreira. São 3 níveis só. Para os advogados da União, a mesma coisa, né? Então, assim, não há diferença remuneratória, etc. Mas há uma diferença de atuação. E os concursos são diferentes, né? Mas voltando, né? Advogado da União, você vai atuar na administração direta, né? Fazendo a defesa da União, ente federativo. Tem os procuradores federais, que vai atuar na administração direta, fazendo a defesa das autarquias. Então, você vai ali agir representando, por exemplo, a UF, né? Por exemplo, né? Uma autarquia federal. Nós temos procuradores federais lotados na UF, fazendo a defesa, dando pareceres e tudo mais, representando em juízo a UF. São os procuradores federais que fazem a defesa das autarquias e fundações públicas federais. Os museus que estão organizados, a maioria deles, né, como Fundação Federal, eles são representados, por exemplo, né? As agências reguladoras, por exemplo, todas elas, no plano federal, têm procuradores federais lotados lá. Para terminar, né, falei das 4 carreiras, temos ainda a PFN, os procuradores da Fazenda Nacional. O procurador da Fazenda Nacional também é um membro integrante da AGU. Ele vai fazer a execução dos créditos, né, da União e suas entidades. Então, basicamente, vai mover as execuções fiscais, né? O procurador da Fazenda Nacional é um concurso muito vocacionado para a tributária, né? Não é só crédito tributário, né? Qualquer crédito, né? Mas, para passar para a PFN, já antecipando um pouquinho a minha fala, mais para frente eu vou falar do concurso, né? Das, digamos assim, especificidades desse concurso. Mas o PFN, quem quiser fazer a prova, tem uma pegada muito forte de tributário, como, aliás, a maioria dos concursos, né? Quase todos os concursos jurídicos têm umas disciplinas que são, assim, tem um eixo base, né, que tem que saber. Constitucional, administrativo, processo civil, civil e tributário nas carreiras públicas cai muito forte. Não cai penal, por exemplo, tem essa vantagem. Quem não gosta de penal, por exemplo, né, já dá uma enxugada no edital, né? Cai, mas cai com menor intensidade, diferente do que acontece no MP, defensoria, magistratura. Então, advogados da União, procuradores federais, os PFNs, né, os procuradores da Fazenda Nacional, e há também uma 4ª carreira que integra a AGU, repetindo, mesmo sistema remuneratório, mesma a questão, digamos assim, funcional, né? Mesmas prerrogativas, são atuações diferentes, né? Temos também a Procuradoria do Banco Central.
Porque o desenho institucional que foi criado por uma questão política, né, foi esse, né? O Banco Central é uma autarquia também, né? Poderia ter um procurador, poderia ser representado por procuradores federais também, como acontece nas outras autarquias. Mas se desenhou dessa maneira, né? Existe um corpo de procuradores próprios para essa autarquia, que é o Banco Central, né? Então, existe concurso para procurador do Banco Central. Integra a AGU também, mesma remuneração, mesmas prerrogativas, a questão da divisão funcional também é a mesma, né? Então, quando vocês se depararem com o edital, com uma dessas 4 carreiras, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, o procurador do Banco Central, saibam que são carreiras da AGU. Vocês estão fazendo concurso para se tornarem membros da AGU, né? Há os leigos, quem está fora do direito, né, normalmente confunde a minha carreira com os procuradores da República. Então, 15 anos, então lá no Ministério Público. Não, não é Ministério Público, né? Procurador federal é um advogado público, né, dentro dessa função, né? Como existem as procuradorias dos estados, dos municípios, né? Mas por uma questão de tamanho, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então ele foi dividido e foi desenhado, melhor dizendo, o modelo de representação jurídica único. É um escritório de advocacia só, a AGU, para o Brasil todo. Já se disse, eu não sei se isso é verdade, que é o maior escritório de advocacia do mundo, né? Nós somos hoje cerca de 10 mil membros, né? Um escritório com 10 mil advogados, né? Para tomar conta de todas as autarquias, no caso da PGF, né? Das procuradores federais. Então é muito grande, é muito grande. Eu falei das 4 carreiras, e a Procuradoria Federal, que é a minha carreira, ela foi a última a ser criada. Antes de 2002, que foi quando foi criado o cargo, né, a carreira do Procurador Federal, antes de 2002, existia a figura do Procurador Autárquico. Procurador Autárquico. O professor Davi seguramente vai se lembrar dessa época, né? Então havia concurso especificamente para procurador do IBAMA, procurador da FUNAI, procurador, tinha os concursos para as autarquias, para você ser advogado das autarquias. E a maior autarquia que nós temos, né, a União tem cerca de 170, 180 autarquias, entre autarquias e fundações, né? O procurador federal pode ser lotado em cada uma delas, no Brasil todo, né? Mas nós sabemos que a maior autarquia em termos de volume, de demanda, de processo, etc., né, não só dentre as autarquias, né, mas dentre todos os clientes do judiciário, né, é o INSS, é a autarquia previdenciária, que no modelo brasileiro é federal. Então, assim, provavelmente, né, desfazendo algumas ilusões já, provavelmente quem passar para o procurador federal vai ficar lotado na parte de benefícios previdenciários, como é o meu caso, né? Desde o início, né? Que é lotado na parte de benefícios previdenciários, fazendo a representação jurídica do INSS, né? Antes de 2002, era meio caótico, né? Cada autarquia tinha uma ilha, um corpo próprio de procuradores autárquicos, de advogados, né? Em 2002, nessa época, o ministro da Justiça, melhor dizendo, o advogado-geral da União era o Gilmar Mendes. Se atribui a ele, né, a idealização de uma Procuradoria Federal. Olha, dizia o ministro Gilmar na época, né, que ele era advogado-geral da União, antes de ser ministro do Supremo. A gente tem que organizar isso, essas procuradorias autárquicas espalhadas aí pelo Brasil todo, né? Como é que a gente vai controlar isso? É muito difícil, né? Fazer sindicância, o controle, né, de várias ilhas de procuradorias espalhadas pelas autarquias. Vamos criar a carreira do Procurador Federal. Vamos unificar isso, né? Vamos chamar todos os procuradores federais, todos os procuradores autárquicos que existem hoje, procurador do IBAMA, das universidades federais, cada uma tinha os seus procuradores, né? Procuradores do INSS, vai tudo virar procurador federal, a partir da criação da carreira, que aconteceu em 2002. Repetindo, né, foi a última carreira a ser criada da AGU, é a mais nova da AGU, inclusive não está nem referida na lei orgânica da AGU, que é de 93, não tinha carreira, não tinha PGF, né, Procuradoria Geral Federal. Foi depois da gestão do ministro Gilmar que se idealizou isso e se criou, através de lei, é claro, né? Tivemos a lei aí que criou
a Procuradoria-Geral Federal. Tivemos o primeiro concurso em 2002, 2003, vários mega concursos, né? Muitos concursos com muitas vagas, né? Esses primeiros concursos, para poder ocupar, aproveitando também os procuradores autárquicos, eles foram transformados em membros da AGU, né? Dessa forma, né? Então, assim, a AGU é imensa, né? É um escritório de advocacia muito grande, e a maior parte dos membros da AGU, por causa da criação da PGF, é de procuradores federais, porque o maior volume de processos envolve justamente essas 170, 180 autarquias e fundações federais, lembrando que o principal cliente, o principal usuário do sistema de justiça no Brasil é o INSS, né? Não é uma impressão só, que a impressão é também daqui, né? O volume de processo é absurdo. São números estatísticos, né? CNJ todo ano lança o Justiça em Números e o INSS não falha, está sempre ali liderando as estatísticas, né? A gente tem uma Justiça Federal, né? Justiça Federal que é criada só para a União, né? Especialmente para ela. E o principal cliente é o INSS, né? Não sei se passou algum juiz federal aqui já conversando com vocês. A principal tarefa do juiz federal, com certeza, é lidar com questão previdenciária, né? Por causa do INSS. Então, estou seguindo o roteiro aqui que o professor Davi encaminhou, né? Falando sobre a área de atividade, e vamos um pouquinho sobre as peculiaridades aqui, a letra B, né? As peculiaridades por conta dessa quantidade de autarquias. E reparem, falei de previdenciário, mas é qualquer matéria, né? IBAMA, Meio Ambiente, FUNAI, né? ICMBio, né? O INCRA, e daí por diante, as universidades, as agências reguladoras, a CVM, a ANP, a ANEEL, a Anatel, cada uma com seu tema, né? E com sua área de atuação própria. Então, qual é a peculiaridade mais marcante, na minha opinião, 15 anos atuando aqui na PGF, né? Da minha carreira? Eu acho que essa heterogeneidade. Então, é muito difícil, saindo da área previdenciária, pelo menos metade dos membros, fazendo uma conta grosseira aqui, né? Pelo menos metade está lotado em matéria previdenciária. Saindo dessa área, é muito plural. Você pode atuar em qualquer área. Área de petróleo, área de telecomunicações, área de, enfim, mercado de capitais, área de educacional, etc, 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 né? Vai depender da autarquia. Então, assim, é muito heterogênea a possibilidade de atuação, né, de um procurador federal, justamente pela pluralidade de autarquias e de fundações federais. Na nossa atuação, a gente sempre, quando fala da advocacia pública, a gente lembra do sujeito lá em juízo, defendendo o ente ou a entidade. Mas não necessariamente é o que acontece. Há uma atividade de representação jurídica, judicial nos processos, né? Você vai atuar em nome, representando ali o ente ou a entidade, né? Fazendo a defesa, interpondo os recursos, etc., né? Mas também é uma atividade consultiva. Está na Constituição, né? Explicitamente, né? O advogado público, ele também realiza atividade de consultoria jurídica também dessas entidades, né? Então, alguém lotado, por exemplo, no Ministério das Comunicações, provavelmente ele vai atuar numa área consultiva. O trabalho dele não vai ser interpor recurso, etc., né? Muito provavelmente ele vai cair numa área consultiva dando seus pareceres. Ou seja, opinando, não é vinculativo, né? Opinando o gestor, o governo, né? O ministro, né? Ali da ocasião, sobre a viabilidade jurídica daquela política pública. Então, há também essa, digamos, peculiaridade. É muito comum advogado público atuar na área consultiva, inclusive lá no INSS também, né? Em qualquer área, né? Qualquer autarquia há essa atividade consultiva, de ser necessária como uma fase dos processos administrativos passar pelo corpo jurídico, né? Para ter uma opinião jurídica sobre a viabilidade ou não daquela política pública. Lembrando, né? Política pública não é feita por advogado público, né? Quem faz política pública é o governo. E a advocacia pública, isso é muito importante,
quem está pensando no concurso, né? Muito importante. Por que eu digo que é muito importante? Né? Que até depois que eu entrei na advocacia pública, eu percebi que não havia muita consciência dos próprios colegas sobre isso. Né? Não é advocacia de governo. Não é advocacia de governo. A gente não é advogado do gestor, ou do prefeito, ou do governador, ou, no caso da advocacia federal, dos ministros, do presidente da República. Né? Nós somos a advocacia de Estado. É uma instituição permanente. Os governos passam, né? Pela República é assim, né? Alternância, né? De poder, os governos mudam, né? Que bom que é assim. Mas a advocacia é permanente, é uma advocacia de Estado. É uma carreira típica de Estado. Então, ali a preocupação não é em defender o governo, mas sim, essa, digamos assim, a razão de ser do advogado público, de opinar e de tentar viabilizar juridicamente, né? As políticas públicas que são formuladas pelo gestor daquela ocasião. Então, ele não vai pensar nas políticas, não tem nem legitimidade democrática para isso, né? Mas é uma questão de viabilidade técnica. É possível, dentro do quadro ali de constitucionalidade, de legalidade, né, seguindo o princípio da legalidade administrativa, é possível, tem juridicidade essa política imaginada pelo governo, pelo ministro, pelo presidente, né? Essa é a função do advogado público, né? Isso é muito importante, né? Porque senão gera uma certa crise existencial do advogado quando ele entra no cargo, né? Para saber o que a gente está fazendo ali, basicamente, né? Calegari foi muito feliz aqui no início quando ele falou que não é só a defesa do patrimônio público, é defesa também de realização dos direitos fundamentais também. Eu brinco com os colegas lá, né? Que o nosso cliente, ele quer realizar os direitos fundamentais. Ele tem uma peculiaridade, né? O advogado público. Não está preocupado, o advogado privado ele está preocupado em proteger os direitos, os interesses egoísticos, né? Do cliente. E é legítimo que seja assim, tem que ser assim, né? Tem que fazer isso. Ele tem que ser parcial nesse sentido, né? Mas o advogado público, ele quer sim realizar o interesse do cliente dele. Ele também é parcial. Só que ocorre que o cliente dele quer, que é o poder público, é realizar os direitos fundamentais. Então, isso muda muito, né, a postura e o papel e a atuação do advogado público nos casos concretos. Eu digo isso assim, não é alguma coisa muito difusa e abstrata isso não, né? No dia a dia, a gente lida com essa tensão, né, dialética, né, entre o poder do Estado, né, querer maximizar a receita e minimizar a despesa, e, de outro lado, a realização dos direitos fundamentais, né, do sujeito que está lá, o ex-adverso, do outro lado, pleiteando alguma coisa. Né? Por que eu digo que, na prática, isso não é tão difuso, né, não é abstrato, tem uma implicação prática? Muitas vezes é preciso reconhecer a procedência do pedido, muitas vezes é preciso deixar de recorrer, muitas vezes é preciso não embargar a execução. Muitas vezes, eu vivi isso nas primeiras semanas como advogado público, 20 e poucos anos, você é jogado numa realidade como essa, né? E você tem que meio que se arrumar a tua cabeça ali, porque você não tem um curso de formação dizendo isso aqui que eu estou falando, não. Você vai para a linha de frente, né? Eu sou de Niterói, estou falando aqui de Niterói, nascido e criado em Niterói, mas por coincidência eu comecei minha carreira em Macaé. Engraçado, né? Depois eu voltei para Macaé, né? Comecei minha carreira como procurador em 2007 em Macaé, depois fui para Baixada, depois fui para Petrópolis, eu estou em Niterói agora, depois de muito tempo. Sem querer desanimar vocês também. Essas andanças acontecem, é normal nos concursos federais, né? Então eu lembro eu aí em Macaé, no começo, 20 e poucos anos, e pegando um caso, por exemplo, né, para ver como isso é concreto, em que o advogado da outra parte, num processo envolvendo o INSS, juntou os cálculos dele. E eu mandei para o meu contador, né? Porque, enfim, se eu gostasse de fazer conta, eu não teria feito direito, né? Eu mandei lá para o meu contabilista, para ele ver se estavam corretos os cálculos. E o meu contador disse, olha, está errado para menor, a gente deve mais para o sujeito, né? E aí minha cabeça entrou em parafuso, né? O que eu faço aqui? Se fosse um cliente privado, é claro que eu ia juntar eu ia concordar com os cálculos menores do sujeito, né? Do autor da ação, né? Mas eu sou advogado público. Não, o Estado não existe para dar calote nas pessoas, né? Não é essa a função do poder.
Nós não criamos o Estado para isso, né? E, ao mesmo tempo, né, voltando aqui ao tema do estágio probatório, né, professor Davi? Estava estágio probatório também, ao mesmo tempo. Todas essas questões povoando a minha cabeça ali, sozinho, o que eu faço, né? Então, eu falei, olha, eu vou juntar esses cálculos. Para minha sorte, era um pouquinho maiores só, não ia ter tanto problema, né? Porque, afinal de contas, o interesse público está em realizar os direitos fundamentais. O sujeito tem direito, né? A gente não está ali para se beneficiar digamos assim, do erro da outra parte. Então, essas, digamos assim, diferenças, né, de perspectiva, assim, na prática, se traduzem numa diferença de atuação também, profissional, né? Repetindo, eu fiquei um pouco confuso no início. Eu até escrevi muito sobre advocacia pública, olhando em retrospectiva. Até na minha dissertação de mestrado foi problematizando a advocacia pública, né? E um pouco para me resolver, foi uma questão mesmo, assim, um advogado público no divã ali, querendo eu me resolver, o que afinal de contas eu estou fazendo aqui, né? Não é o que eu fazia na advocacia privada, é bem diferente, né? E hoje consegui arrumar isso estudando e tal, e tendo uma reflexão sobre a atuação. Nem sempre é assim, muitas vezes, né, há uma postura do advogado público como uma advocacia de governo. Muitas vezes há uma preocupação em uma barganha de 10%, 20% no acordo, para tentar maximizar a receita para o poder público. Na minha concepção, não é essa a ideia de advocacia pública mais correta, né? Passando por o item das vantagens, tentando fazer um gancho aqui, né? Vantagens e desvantagens. Vou começar pelas desvantagens. Falei aqui do meu drama de se eu concordo com os cálculos maiores ou não. A desvantagem, na minha opinião, é a falta de independência funcional. Há uma pressão maior sobre os ombros do advogado público, do que acontece no Ministério Público, nas defensorias, na magistratura nem se fala, né? Há mais garantias lá, né? E não é correto se falar numa independência funcional do advogado público. Não tem. Eu presto contas, eu tenho que ter autorização, eu não posso fazer acordo em qualquer caso, né? Tem que ter lei, eu sigo a legalidade estrita, né? Isso, de certa forma, explica esse dado que eu trouxe agora, né, do INSS ser o campeão de ações na justiça também. É um dos fatores, tá? O problema é muito complexo, né? A começar por um seguro que é obrigatório, né? Claro que vai explodir o judiciário de demandas previdenciárias. Mas essa intransigência em juízo, essa judicialização excessiva do INSS tem a ver também com medo, com receio dos procuradores federais. Muitas vezes, na dúvida, recorre. Eu falo isso em meu nome mesmo, né? Na dúvida, recorre. Na dúvida, embarga a execução. Tem uma execução de R$400 mil, né? Se eu tiver a mais pálida dúvida, eu vou embargar a execução, né? E pode ter uma probabilidade muito alta de o sujeito ganhar, né? Porque eu não tenho independência funcional. É diferente, né? Há sempre o risco da sindicância, do PAD, né? Não é uma ameaça abstrata, né? É algo concreto. A gente conhece os casos, inclusive, né? A gente fica sabendo. Dos advogados tem que responder. Olha, por que você fez acordo aqui? Por que você deixou de recorrer aqui? Todo recurso que eu deixo de fazer, mesmo em juizado especial, onde eu tenho liberdade para não interpor recurso, né? A lei me dá legalidade estrita, né? A lei dos juizados especiais federais, a lei 10.259 de 2001, ela diz até 60 salários você pode fazer acordo, você pode deixar de recorrer, não tem problema. Está liberado para transigir. E mesmo assim, no meu sistema, a gente trabalha com Sapiens, né? Sistema inclusive criado pela AGU, desenhado pela AGU, né? Muito bom, por sinal. Eu tenho que ir lá, observações, justificar a não interposição do recurso. Por que eu não estou recorrendo, né? E a gente faz isso mesmo se não fosse preciso, para se resguardar. Então, há não é um desespero, tá? Mas há esse, digamos assim, esse medão aqui pairando entre... É o comum, eu converso com os colegas, né, diariamente, né, trabalho com os colegas, a gente está sempre falando e conversando, e é algo que realmente, isso paira realmente na advocacia pública, pelo menos aqui no meu canto, que na Procuradoria Federal, aqui da 2ª região, né? É diferente da Defensoria. Outro dia eu conversando com um defensor público, amigo meu, aí ele dizendo que, olha, ele dizendo que deixou de cumprir alguma decisão porque ele achou injusto. Eu falei com ele, pô, mas você não tem medo de tomar um ofício, não?
Porque tudo bem, você vai enfrentar o juiz, mas o juiz mete um ofício para a tua chefia, né? É assim que começam as sindicâncias e os PADs, né? Ofício, o procurador não fez, não cumpriu, né? Enfim, aí começa, você tem que responder um processo. Eu falei, você não tem medo de tomar um ofício, não? Ele disse, cara, ofício de juiz dizendo que a gente descumpriu, lá na defensoria, é medalha, é troféu, eu penduro na parede, ofício, né? Porque eu tô peitando, é resistência, né? Não tem medo nenhum de fazer isso, ele é aplaudido quando ele faz isso. Com a gente, normalmente, vira um PAD, né? Não é toda hora que isso acontece, eu nunca respondi um PAD na vida, 15 anos de procuradoria, não estou dizendo que é uma perseguição, longe disso, né? É muito raro isso acontecer, mas é um risco, né? Acho que a desvantagem é essa e a responsabilidade também. A responsabilidade é muito grande. Você está ali atuando para proteger a moralidade administrativa, o patrimônio público, o erário, né? Então tem execuções muito altas, né? É uma responsabilidade grande. E um volume de trabalho para quem vai ficar no previdenciário também é enorme. Sem querer desanimar, mas é um volume de trabalho gigantesco. O grande desafio nosso lá não é fazer a melhor defesa, a defesa mais técnica, a melhor estratégia. O nosso desafio e diariamente tem que ser vencido, né? É não perder o prazo. Esse é o nosso maior desafio na procuradoria, né? Previdenciária, né? Então, 15 prazos, 20 prazos por dia, final de semana, feriado, assim, é um volume muito grande. O Sapiens aqui é uma rotatividade de processo, é uma sensação meio de enxugar gelo, realmente, né? Muito grande. Pessoal, fazendo um recorte da minha perspectiva, né? Não é só do procurador previdenciário, né? Que está lotado do previdenciário. Eu tenho um irmão que é da AGU também, ele é advogado da União. Passou um ano antes do que eu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a trajetória, eu vou falar um pouquinho disso, né? E o volume de trabalho é bem menor, mas é mais trabalhoso. Ele faz um parecer leva mais tempo do que fazer um recurso, né? Um recurso que aquela matéria que você já viu, né? Muitas vezes, né? Um recurso previdenciário eu faço faço menos de uma hora, né? Um parecer leva dias para terminar. Não são volume de trabalho menor, mas com um trabalho, uma carpintaria maior no consultivo, né? Por exemplo, né? Agora vamos para as vantagens, né? Eu acredito assim que a questão da análise sistêmica, você está dentro da administração pública, isso é muito interessante. Eu fui advogado privado por 4 anos antes de ir em escritórios grandes, tal. Então assim, deu para fazer uma comparação boa, né, da advocacia privada para a advocacia pública, né? E essa análise sistêmica nas outras carreiras de Estado também eu não percebo isso tanto, né? O próprio defensor, o juiz e tal, ele não vê, a gente meio que vê, a gente não vê só a árvore, né? A gente vê a floresta, né? A gente fica meio que ali dentro, sabendo das dificuldades da administração. A gente dialoga, no meu caso, estou ali fazendo a representação do INSS, então dialogo com os servidores do INSS, então, com o perito, com o setor de implantação, setor de benefícios e tal. Então você tem uma noção, isso nos ministérios, nas autarquias, realmente há um contato muito grande com a administração pública. Então você consegue, e por isso mesmo, interferir, de certa forma, para as decisões administrativas, né? Porque não há nenhuma decisão que deixe de passar pelo jurídico, né? Tem um procurador do Estado, né, uma vez palestrando com ele, um PGE aqui do Rio, né, Estado do Rio, ele dizendo, olha, não tem um hospital, mas uma estrada que não tenha passado por ela antes um advogado público, né? Meio que fazendo uma exortação da atividade, meio romântico, né? Mas ele dizia, mas é verdade, né? Não tem uma obra pública, uma decisão administrativa importante que não passe por um advogado público. Isso é interessante também, você, de certa forma, poder contribuir para, digamos assim, juridicidade das políticas. Não é que você vai mudar a política, mas você vai opinar, vai por aqui, faz assim, faz assado, não pode fazer isso. Você não vai escolher no lugar do gestor, você vai construir uma praça no lugar de um hospital, não é isso, né? Mas você vai dizer sobre a viabilidade, como é que é feito isso, como é que é feita a construção de uma praça, por exemplo, né? Então, se poder enxergar por dentro, oferecendo soluções jurídicas, eu acho assim, muito interessante, né? Também as prerrogativas, né, da Fazenda Pública, para quem atua no contencioso, como eu sou do contencioso, né, dos processos judiciais, né? Atuei poucos meses no consultivo, substituindo um colega só. Tem as prerrogativas lá. Hoje se fala num direito processual da Fazenda Pública. Tem manuais sobre Fazenda Pública em juízo, né? Até já antecipando um pouquinho o tema
da preparação para o concurso, né, é inevitável, é indispensável quem quer fazer PGE, PGM e AGU passar por esses livros, né, não é resumo nem apostila. Pegar esses livros, né, do Leonardo Cunha, por exemplo, do Cássio Scarpinella, Bueno. Hoje tem manuais da Fazenda Pública e Juízo. Processo civil é o processo civil público. Por quê? Tem muitas especificidades, né? Fazenda Pública entrou no processo, o processo já tem muitas alterações. A questão dos prazos, né, por exemplo, a questão do reexame necessário, a questão dos precatórios, para ficar em algumas prerrogativas, né? Falamos da competência também da Justiça Federal, por exemplo, né? Juizados especiais para a Fazenda Pública. Então, tem uma série de especificidades. Mandado de segurança, por exemplo, né? É uma ação criada, né? Essa barulheira aqui na minha rua. Essa, por exemplo, mandado de segurança criado pensando na ilegalidade cometida pelo poder público. A autoridade coatora é um agente público, né? Normalmente, né? Então, assim, tem essas vantagens também, né? Os prazos são maiores, né? A dobra do prazo, com algumas exceções, por exemplo, o juizado, né, onde eu atuo na maior parte do tempo, não tem a dobra, né, do prazo. E outras vantagens, eu acho que a remuneração hoje é interessante para a carreira. Quando eu ingressei na AGU, em 2007, não era tão atrativo, não era tão bom, né? E foi melhorando, a carreira foi melhorando, né? Coisa de 5, 6 anos atrás, nós passamos a ter honorários também, direitos honorários, né? Foi com a alteração do CPC. Isso entrou em vigor em 2016, ou seja, já tem 6 anos, né? Tornou a carreira muito atrativa também, né? Do ponto de vista remuneratório, né? Hoje a gente pode dizer que se equipara realmente às outras carreiras, ao Ministério Público, à Defensoria, à Magistratura, tal. Claro que tem as suas diferenças, né? A questão dos auxílios e tudo mais, mas com os honorários melhorou muito, né? Na AGU, há ainda, estou sendo otimista, né? Já lanço uma campanha aqui, há ainda, né, a proibição para a advocacia privada. Nós não podemos advogar plenamente, né? Nós temos um cliente só, né? Que é a União e suas entidades. Então, por que eu disse ainda? Porque não é um impedimento que está na Constituição. Por exemplo, uma incompatibilidade que existe com a Defensoria, a Magistratura e o Ministério Público. Sempre vai ter essa restrição. Para advogado público, não. Afinal de contas, somos advogados. Afinal de contas, a maioria das procuradorias também permite aos seus procuradores exercerem a advocacia privada. Muito comum. Aqui no nosso estado, né, no Rio, os procuradores do estado podem advogar. PGM do Rio também. PGM aqui da minha cidade, que, aliás, é um bom concurso também, né? Os advogados públicos podem advogar. Na AGU houve uma questão de escolha política, porque cada ente organiza dentro da sua autonomia, né? Eles próprios, cada ente organiza a sua procuradoria. Então, a AGU é a União que faz essa organização. É uma questão de escolha administrativa, política, se entendeu que, olha, não vamos permitir aos nossos membros poderem advogar por inúmeras razões, né? Não temos essa possibilidade ainda, né? Mas é uma prerrogativa que, quem sabe, enfim, a gente vai passar a ter, né? Já temos os honorários, como quando entrei na carreira não tinha, por exemplo. Então é uma prerrogativa que a gente pode também, não há nada impedindo. Por exemplo, se vocês forem para o Ministério Público, isso é algo que vocês têm que tirar da cabeça, não vou poder advogar, né? Na advocacia pública, pelo contrário, é muito comum, é mais comum que os procuradores possam advogar, vai depender de cada procuradoria, né? Avançando aqui no roteirinho que o professor Davi me passou, né, na linha D aqui, sobre os prejuízos à saúde. Muito interessante essa questão, professor. Estresse, né, da atividade laboral, né? Como eu falei para vocês, quais são as vantagens, eu acho, né? Aliás, o que me atraiu na carreira, eu vinha da advocacia privada de um escritório grande, sem férias, enfim, me tornaram sócio assim que eu entrei, aquele sócio de uma cota só, né, para tirar os direitos trabalhistas. Então, assim, o que eu queria na carreira, né? Eu queria administrar meus prazos, eu cuidar da minha rotina, né? Isso tem na AGU.
na AGU tem que parecer, claro que se você for ocupar um cargo de chefia, né, e há muitos cargos de chefia para quem quer ascender na carreira, né, é uma questão de estratégia e de perfil, né? Normalmente quem é carreirista na AGU, sem fazer um juízo aqui de se é bom, se é certo, se é errado, né? Perfil, né? Quem quer se dedicar a... Eu, como tenho um perfil acadêmico, né, eu não conseguiria conciliar, talvez, esse perfil carreirista provavelmente eu acabar em Brasília, né? Esse sujeito que pega uma chefia, um DAS, né, ele vai ter a hora de trabalho, provavelmente, né? Monitorada, hora de chegar, vai ter que presencialmente lá nas procuradorias, né? Quem está na ponta, como eu, sem chefia, sem gratificação nenhuma, né? Uma questão de perfil, nunca tive interesse, né? Vai conseguir administrar o seu trabalho de acordo com sua disponibilidade de tempo. É claro, tem as reuniões, tem os plantões de vez em quando, tem as audiências, né? Mas tirando isso, né, que é a menor parte do tempo, né, a maior parte do tempo você está lidando com seus processos e seus prazos. Você que administra. Isso é muito interessante, né? Hoje, quase todos os processos são eletrônicos, então eu trabalho hoje remotamente, né? Quase nunca eu vou na procuradoria presencialmente. Eu estou, inclusive, com a lotação remota. A minha lotação... Houve um concurso aqui, como já tem tempo, né? Consegui a vaga do trabalho remoto, consigo ter minha lotação remota, apesar de estar lotado na PSF de Niterói, né? Então, isso para mim, né? Eu tenho três crianças, sou pai de trigêmeos, né? Tenho 3 filhos, né? De 9 anos. Então, isso é muito importante, né? Tem até um amigo que falou, pô, pega uma chefia para você ter desculpa para fugir de casa, cara. Você não tem desculpa, você está remoto, você tem que ficar, né? Mas, assim, eu gosto de estar presente, eu sou meio doido, né? Eu gosto dessa imersão com meus pequenininhos aqui. Então, assim, isso para mim não tem preço, sabe? Ficar junto e levar no colégio, voltar e depois terminar meus processos quando eu quiser. Se quiser trabalhar de madrugada, eu trabalho. Se eu quiser não, né? Sempre trabalho final de semana. Eu acho isso uma vantagem enorme, né? Eu poder administrar o meu trabalho, né? Por isso eu consigo estar nas sextas-feiras o dia inteiro em Macaé dando minhas aulas, né? Por causa disso que eu consigo antecipar meus prazos, né? Até quinta-feira. Consigo, depois sábado e domingo, trabalhar. Eu acho muito interessante, né? A desvantagem é justamente disso também. É o teletrabalho que você não desliga nunca. Você não sai do trabalho, né? Aquele momento que você chega, bateu a porta do escritório, você sabe que você vai relaxar, né? Isso não acontece, tá sempre... O Sapiens é o abajur aqui na minha casa, né? Tá sempre ligado, né? O tempo inteiro. Sempre que eu tenho tempo, eu venho aqui e vou enxugando esse gelo aqui. E isso realmente, por isso que eu achei interessante, professor Davi, essa questão da saúde, né? Porque é uma queixa, assim. E eu vejo cada vez mais os colegas pedindo licença por motivo de saúde, pessoas novas até, né? Problema de lesão por esforço repetitivo, né? Eu mesmo estou com o braço direito aqui todo ruim, né? E eu sei que é LER isso, né? Eu sei que é questão postural, né? Por mais que eu faça atividade física e tudo mais, não tem, é um esforço repetitivo, não tem como, né? Então os colegas reclamam, né? Tem a questão da saúde, inclusive mental mesmo, né? O desgaste com o volume de trabalho, né? Todos nós que estamos no previdenciário trabalhando no final de semana, todos nós temos um problema, né? Todos nós, como é questão de prazo, trabalhamos nas férias, porque, repare, recebe um processo hoje e a gente tira as férias semana que vem. O processo é para contestar 30 dias, né? Ele vai estourar nas férias, né? E com o volume de trabalho você não consegue zerar tudo, né? Assim, só tem alguns super-heróis que conseguem lá na carreira, né? Alguns mágicos conseguem fazer isso. Eu não consigo. Nunca consegui, né? Então, normalmente se leva notebook para as férias, se trabalha nas férias, né? Então, eu acho que isso a longo prazo realmente é um problema. Eu acho que no futuro acho que vai ter uma conscientização aí. Eu acho que as instituições ainda, pelo menos a minha instituição, ainda não se preparou para isso, né? Tudo que a gente tem é essa questão dos exames periódicos. Né? Estamos até no prazo, né, para entregar isso, né, professores? Então, assim, a UF, a AGU, as instituições fazem isso, né, os exames periódicos e tal, mas é pouco. Eu acho que tinha que haver uma conscientização sobre essa nova forma de trabalhar. Isso, ao longo prazo, eu vejo colegas realmente estressados. Há uma reclamação coletiva. O grupo virou até brinco, né? Muro das lamentações, os grupos de zap de procuradores, né? Todo mundo desesperado, reclamando.
amaldiçoando a vida profissional, o que a AGU fez comigo, né? Aquele desabafo, né? Normal, né, pessoal? Quem não reclama de trabalho, né? Então, assim, mas a galera eu vejo, pessoa doente e tal, sem querer fazer aí fazer um grande assim, disso um grande assunto, né? Que sem querer fazer uma tempestade de copo d'água, mas é um problema, né? Do fato da gente nunca desligar e realmente você não ter fim de semana, né? Não tem um dia sem trabalhar, né? O dia que eu não fecho o processo é minha sexta-feira, que eu estou no departamento dando aula, né? Que para mim é até terapêutico, né? Faz bem, né? A questão a letra E, né, pessoal? Como foi o processo de direcionamento, né? Interessante, né? Rapidamente, né? Isso aconteceu por acaso. No meu, assim, uma questão, eu sempre tive curiosidade sobre isso. Como é que você foi parar aí, né? No meu caso, eu estava me preparando para a magistratura. Eu estava fazendo a Emerge. Inclusive, eu sou professor lá hoje, né? Na Emerge. Sou professor lá da Escola da Magistratura. E eu fui aluno por um ano. Estava um ano estudando para magistratura estadual, que era a minha meta, né? Assim que eu meio que me desencantei um pouco com a advocacia privada, por uma questão de experiência pessoal, sem querer falar mal da advocacia privada, né? Aí eu fui, quando eu realmente joguei a toalha e fui para os concursos, que não era a minha meta na faculdade, eu não pensava em concurso na faculdade, né? Terminei a faculdade, aquela coisa, estágio, fui contratado para um escritório grande e tudo mais, e aí fiquei ali, quando eu vi que o escritório era familiar e que eu tinha poucas oportunidades, que eu ia ficar sempre roendo osso, trabalhando muito, e as pessoas inflando meu ego, olha como é talentoso, que bom, como você é estudioso, tal. Eu falei que tá bom aí, né? Tô andando de ônibus, né? Como é que a gente faz com isso, né? E assim, foi quando eu joguei a toalha, eu falei, vou para os concursos. Meu caso, tá, pessoal? Não estou fazendo uma ode aos concursos, tem muitos problemas também, né? Como diz um professor meu, que era na época de médico desembargador, olha, concurso público é muito bom, mas você fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza, são as duas portas que você fecha, né? Ele até completava, fechando a da pobreza, no meu caso, estou satisfeitíssimo, estou feliz da vida, né? Isso não vale para as PGEs e PGMs, onde você pode advogar, e a gente sabe que a forma de ficar rico no direito é através da advocacia privada, né? Comigo aconteceu por acaso, eu estava na Emerge um ano estudando para juiz estadual, eu queria defensoria do Estado e magistratura estadual de qualquer estado. E o meu irmão passou, meu irmão também, a gente fez faculdade na mesma época, né? Ele fez a UF, eu fiz a UFRJ, a gente foi meio contemporâneo, assim, apesar dele ser um pouco mais velho. Aí ele se formou antes, passou para a AGU, estava em Brasília. E eu aqui me matando de estudar e tal, um ano já cansado, né? Estudo para concurso, aquele estudo meio desumano, a gente não estuda o que a gente gosta, né? A gente estuda o que a gente precisa estudar, né? Então, as coisas que, por exemplo, eu não gosto muito, empresarial, né? Penal, tal, estudando muito. Ele passou para a AGU e começou a me dar notícias, vinha de notícias de Brasília, né? E aí meu irmão comprou um carro novo, meu irmão estava feliz, meu irmão satisfeito, meu irmão 5 horas da tarde em casa, meu irmão mandando foto da vista lá da varanda dele, aquelas coisas, né? E eu não quero isso para mim, não quero a AGU, não. Eu falei, você tá ganhando quanto agora, exatamente? Eu falei, 0, né? Eu falei, cara, então qualquer coisa é melhor que 0, coisa de irmão, né? E veio o concurso da PGF, ele é advogado da União, em 2006. Em 2007 veio o concurso e ele me mandou o edital me incentivando muito. Cara, veja para ver como é que você está. Você não está um ano estudando sem ter feito nenhum concurso, não me inscrevi para nada. Eu não me sentia pronto nunca, eu tinha esse problema, né? É um problema de concurseiro, né? Assim, nunca acha que está pronto. A gente esquece que não precisa gabaritar a prova, né? Então, cara, é um termômetro. Você vê como é que você está e tudo mais. Aí me mandou o edital e tal. E eu me inscrevi no concurso. E quando você se inscreve, engraçado, pelo menos aconteceu comigo. A cabeça muda. Você fica meio... Minha dignidade está em jogo aqui. Eu não vou fazer feio, né? Eu vou lá para essa prova. Eu me joguei. Eu tinha coisa de 1 mês, 2 meses para me preparar para esse concurso. É um concurso muito diferente dos concursos estaduais, porque, como eu falei para vocês, é heterogêneo. Então, a matéria eu lembro que é o direito agrário, né, direito educacional, previdenciário, que é o pesado, não estudava nada de previdenciário, nada, 0, não tive nenhuma aula de previdenciário, né? Então, assim, aí eu comecei a estudar as matérias que eu não estava vendo na Emerge. Aí sim, fui para as sinopses, né, para os manuais e tudo mais. E aí eu fui muito bem na prova, né? E passei, tanto que eu fiquei classificado aqui no Rio. Eu fiquei em 8º lugar no Rio. E era um receio que eu tinha também, né? Eu falei, olha, eu posso ficar em qualquer lugar do Brasil. Tem colegas meus do meu concurso
que não ficaram tão bem classificados, foram chamados depois, né? Tem uma procuradora até, depois a gente se conheceu lá em Petrópolis, né? Excelente procuradora, uma das colegas mais preparadas que eu já tive na carreira. E ela começou em Tabatinga, né? A pergunta para ela, da PGF, ligou para ela, você quer final de fila? Você não tem interesse? Já foi assim, né? Não tem interesse. Você naturalmente não quer ir para Tabatinga. Ela, não, tomei as vacinas e fui, né? No meio do mato, né? Pegava barco para fazer audiência. Então isso pode acontecer também, né? Federal você não sabe. Você pode cair em Tabatinga, em Londrina, em interior de Santa Catarina. Tem um colega que foi para FUNAI, do Piauí, né? Você não tem controle sobre isso, é classificação e escolhas e vagas disponíveis, né? Para mim, a felicidade, eu caí em Macaé, né? Comecei a carreira em Macaé, né? Ali morando numa pousadinha em frente à pousada de Cavaleiro. Tava feliz da vida, né? Feliz da vida, né? Podia cair em qualquer lugar, né? Comecei por aí, né? Depois fui para a Baixada, me arrependi amargamente de ter feito essa escolha, né? Fiz um critério de proximidade de Niterói, né? Explosão de processo, eu saí 9 meses, eu fugi para Petrópolis, basicamente. Me tirem daqui, né? Audiências diariamente, de segunda a sexta, na Baixada inteira. Belfort Roxo, Nilópolis e tal. Então, numa época em que não tinha processo virtual, então eu fui para Petrópolis, aí eu fiquei 14 anos em Petrópolis, eu gostei muito da procuradoria, até vir para Niterói. Então foi meio assim, né? Os caminhos a gente meio que não tem muito controle, né? Foi realmente um irmão me desafiando ali. Se ele não tivesse passado antes de mim, eu nem ia, talvez, pensar em fazer a AGU, né? Minha vontade, minha vocação, né? Eu acreditava que era até para defensoria, que foi onde eu fiz meu estágio. Já cheguei a comentar isso, acho que com alguns alunos em sala de aula, né? No começo, acho que muito interessante para quem quer fazer estágio, passar pela defensoria pública, né? Foi quando eu descobri o que a gente faz no direito, né? Para que serve o direito, né? E ali eu tinha feito essa escolha, né? Meus amigos defensores sempre me fazem essa pergunta, né? Quando foi que você perdeu seu coração nessa trajetória? Como é que você escolheu ser advogado público, né? Esses descaminhos, a gente não tem muito controle sobre isso, né? E estava fazendo EMERS, estava fazendo um curso bom, eu senti que minha preparação estava muito boa, estava me ajudando muito o curso, né? Estava sentindo uma evolução muito rápida, mas quando eu fui para Macaé, e aí você começa com as atribuições, você ali como calouro, aí te bota no juizado especial sozinho, um volume de processos maior, né? E tal. Depois baixar daquela confusão, eu não consegui seguir nos estudos ali para concurso. E aí a gente vai se acalmando também um pouco, né? Começa a ganhar melhor e tal. No meu caso, começa a ganhar alguma coisa, né? E aí, realmente, assim, eu fui fazendo uma escolha, né? E eu decidi que eu não ia mais fazer concurso nenhum e tudo mais. E aí, de certa forma, eu abracei a carreira, né? Que é algo que eu não tinha pensado muito para a minha vida. Não me arrependo, eu acho assim, como eu falei para vocês, né? 15 anos depois, dá para você fazer um balanço muito concreto, muito realista da carreira, né? E hoje eu vejo que, se botando na balança, né, prós e contras, né, para mim foi uma carreira perfeita, porque eu pude, de certa forma, viver o que eu queria, que era não deixar o trabalho, né, digamos assim, impedir que eu vivesse a minha vida com a minha família, por exemplo, né? Cada um com seus objetivos, né? Então isso foi, para mim, foi muito interessante. E as matérias que eu vejo lá no meu dia a dia, tirando o previdenciário, né? Processo civil, direito público, direito administrativo, né? São as matérias que eu gosto, né? No direito também tem isso, né? Se tu gosta muito de penal, por exemplo, né? Acho que dificilmente você deve fazer uma escolha pela advocacia pública. Dificilmente você vai ver penal na advocacia pública, né? Então, quero muito atuar na área criminal, né? A não ser que você faça essa, digamos assim, você concilie a vida profissional como operador do direito com a vida acadêmica, se tornando um professor. Aí tudo bem, aí você consegue realizar isso, né? O professor Davi colocou aqui no roteiro algumas sugestões de outras perguntas, mas só para fechar, né? Já estou falando aqui bastante, né? Quase uma hora, né? Antes de abrir para as perguntas, né? Eu acho assim, para fechar, né? Eu acho interessante também a perspectiva do advogado público, né? Tem a questão do impacto social também, né? Então, essa questão, a gente não pode nunca perder o idealismo, né? Sem querer ser romântico aqui, né? Sou muito realista com as coisas, né? Então, assim, mas
a gente não pode perder o idealismo. Se a gente perder digamos assim, esse encantamento pela possibilidade de transformar as coisas, acho que a gente está na carreira errada, né? Porque o direito é esse espaço, sim, de transformação. O direito não é uma ciência exata, não é uma ciência dura, não é uma ciência explicativa. Pelo contrário, é um produto social, a gente que criou o direito. O direito brasileiro é totalmente diferente do direito de outros povos, né? Porque a gente que criou. É um fruto da cultura, né? Então, assim, a possibilidade de mudança dentro da advocacia pública é muito interessante, né? Essa proteção da moralidade administrativa, do patrimônio público, das políticas públicas, né? Para quem é idealista, né? Você não vai se deparar com uma realidade dura e vai, de certa forma, dar um desencantamento, mas a possibilidade de transformação também mantém os nossos olhos brilhando, digamos assim, né? Então era isso que eu tinha para conversar aí com vocês, né? Estou à disposição para tirarem dúvidas. Não falei sobre o concurso, né? Se quiserem perguntar também sobre a prova e tal. Estou às ordens, professor Davi. Muito obrigado, professor Lúcio. Letícia, Bruno, temos alguma pergunta? A gente está mandando o formulário agora, mas eu tenho uma pergunta. Sobre o concurso mesmo, você falou agora, eu queria saber mais ou menos como foi a prova. Se foi mais de uma fase, se teve oral. Sim, é um concurso que envolve várias fases. Hoje, né? Inclusive, rolou esse ano passado. Tá rolando esse ano, né? PFN agora. Das 3 carreiras. Da Advogado da União teve um concurso, 100 vagas para cada um, né? É 100 inicial, né? Porque quem passar, normalmente, vai ser chamado. É assim, né? No meu concurso foi assim, né? Chamaram todos, né? E passaram centenas, né? Também só um dado, né? Que normalmente não é interessante a gente olhar para a quantidade de candidatos também, não. Eu lembro que eu olhei para meu concurso, nunca esqueço desse número, né? 60 mil inscritos, né? Eu lembro assim, o que eu estou fazendo lá, né? 60 mil inscritos. Não olhem para isso, assim, né? Meu avô era da área do direito e tal, né? De certa forma, ele que me fez fazer direito e tal. Desde criança, ali envolvido com essas questões, meu avô e tal, meio que romantizando demais, inclusive, a carreira, para eu fazer, né? Ele dizia, meu filho, olha só, metade, não, exagerando, não sabe escrever o nome, outra metade não estudou nada. Você está concorrendo com quem se preparou tanto quanto você. Foi uma minoria que se preparou tanto quanto você. Então não se apavorem, né? Eu estou dizendo isso à toa, vocês vão se apavorar, né? Com esse número, nossa, 40 mil, 50 mil, 30 mil inscritos, né? Estou disputando. Aí você faz a relação candidato-vaga. Vocês passaram por isso no Enem, né? Com certeza, né? Mas quem se preparou tanto quanto vocês, né? É com essas pessoas que você está disputando, né? Imagina uma maratona, né? São Silvestre, aquela gente que vai fazer aquela papagaiada lá, que quer aparecer na Globo, né? Nem sei se a Globo transmite São Silvestre, né? Estou denunciando a idade aqui, né? Então, assim, vocês não estão competindo com essa galera que vai lá querer aparecer na televisão, né? Vocês estão competindo com a galera que treina, os maratonistas, né? Que treinaram ali na chuva, de madrugada, final de semana. Essa é a galera que vocês estão competindo. Então, a mesma coisa com o concurso, né? Pensa assim, tudo bem, quem se preparou tanto quanto eu, né? Quem estudou um ano, final de semana, feriado. Eu lembro minha namorada, né? Porque é minha esposa, né? A gente está casado há 15 anos, né? Então era minha namorada na época, né? Então eu lembro assim, não tinha feriado, né? Não precisa fazer isso, né? Assim, a minha experiência, né? Porque eu que estava pagando em MES, então estava meio que ampulheta virada, sabe? Até o último grão de areia era a minha preparação para o concurso. Então tinha que meio que otimizar aquilo. E eu não tinha tantas reservas assim, né? Então eu brincava, tipo, virei ampulheta. É até o último centavo, que depois eu vou ter que voltar para o escritório, né? Eu que pagava a mensalidade e tal. Eu falei, vou com força para não correr esse risco, né? Então, assim, eu olhava para esses 60 mil, tá bom, mas meu avô dizendo, você vai disputar com quem se preparou tanto quanto você. Esses são os outros candidatos, né? E realmente, assim, dito e feito, né? Depois eu fui ver, né? E a fase, Letícia, as fases, né? Meu concurso, eu acho que ainda o modelo é esse, né? Um provão. Era a CESP, até mudou de nome, né? Que organizava, muito importante ver a banca, né? Na minha prova, uma errada eliminava uma certa, tinha isso também. Então você tem que conhecer as regras do concurso para saber como vai ser a sua estratégia na prova, né? Então tem concurso, por exemplo, 2 erradas eliminam uma certa, aí já vale a pena arriscar mais.
Tem umas que não. Por exemplo, não sei se isso acabou, se ainda é assim. O concurso que está rolando esse ano, tem que olhar o edital com carinho, né? Para vocês saberem onde vocês estão pisando, né? Então tem aquele provão, que aí para separar como é que os adultos das crianças, né? Aí vai para outra fase, que é aí sim vocês vão brigar. Aí sim a briga é grande, com uma galera que se preparou mais, né? No provão, normalmente, é essa bagunça mesmo. É aquela São Silvestre, Mãe Tô na Globo, né? Depois, na segunda fase, que é a galera que sabe direito. É ali que vocês vão... Ali dá para discutir. É ali que vocês vão brigar, né? Se vocês botaram o pé na segunda fase, costumo dizer para a galera que pergunta sobre o concurso, né? Se vocês botaram o pé, ficaram bandeira ali na segunda fase, agora não desiste mais. Mesmo que vocês percam, né? Normal, faz parte, né? É porque vocês estão batendo na trave, tá assim, dá muito mais trabalho voltar para trás. Agora, é um ponto de não retorno. Estou na segunda fase, né? E na segunda fase costuma ser assim, as provas de procuradoria, o Ministério Público também é assim, né? Defensoria, né? Se costuma cobrar uma fase dissertativa, questões, tem que olhar também as bancas, né? Cada dia tem a sua banca. Então, a banca de direito público, por exemplo, tem as questões de direito público, dissertativas, problemas, casos concretos, né? Tal como as perguntas que a gente dá aqui, por exemplo, em sala de aula, né? Tem as múltiplas escolhas que são do provão. Aí a gente vai para as dissertativas, né? Questões. Tem uma fase... no meu caso, foi um dia só, né? Mas 15 anos atrás, deve ter mudado. Foi num dia só, a segunda fase inteira concentrada num dia. Cheguei lá bem cedo e saí à noite, né? Foi muito desumano até, do ponto de vista físico, né? Eu lembro que eu saí com a mão assim queimando, né, da prova, né, assim, muito cansado. Você fica meio psicologicamente, você vai almoçar tendo que voltar para fazer a prova, meio com sono, um negócio meio assim desumano, né? Foi tudo num dia só. Primeira de manhã eu lembro que foi um parecer e cinco questões sobre aquele grupo, né? Sobre aquela banca. E na parte da tarde foi uma peça, uma petição, e mais 5 questões sobre outro grupo também, né? Quem passa dessa fase, respondendo a sua pergunta, tem a prova oral também. Tem prova oral para a AGU, pelo menos, né? Todas as carreiras. Normalmente as carreiras todas, Defensoria, Ministério Público, Magistratura, sempre tem a prova oral. A gente sempre discute muito isso também, né? Que é quando tem aquela questão da impessoalidade, né? Que chega na hora da prova oral, aí você identifica os candidatos, né? E tem casos e casos envolvendo essa desconfiança, né? Sobre a quebra da impessoalidade. Quando há quebra da impessoalidade é na prova oral, né? Você tem uma identificação total ali, né? Do candidato. É uma outra preparação também, né? Prova oral e tudo mais. Como é que você vai responder as perguntas? Para mim, assim, o grande desafio também dos concursos, né? Fica outra dica aqui, é a questão do tempo. Tempo da prova realmente tem que ser administrado, né? Se prepare para a prova também. Se prepare, leve alimentos, né? Descansa. Vou dar até um depoimento, me lembrou agora, né? Um fato que aconteceu no meu concurso e que eu atribuo a esse fato a minha aprovação no concurso, né? Porque eu fui muito, muito bem na primeira fase, eu fiquei muito bem classificado, eu acertei 85% da prova na primeira fase, mas na segunda fase eu fiquei ali perto da nota de corte, né? Então eu atribuo isso atribuo minha aprovação a isso que aconteceu no meu concurso, né? Sobre a questão do descanso no meio da prova, que a gente fica agoniado com o tempo e a gente fica ali meio agoniado, que nem um bicho fazendo prova. Então, assim, e você tem que descansar como uma estratégia mesmo, né? Eu sei que vocês são craques de prova, vocês passaram no Enem, né? Vocês sabem disso tudo, né? Mas nunca é demais a gente reforçar, né? O que aconteceu comigo? Já estava a manhã inteira fazendo prova, almocei correndo, voltei. Faltava 1 hora, mais ou menos, para terminar a prova, 40 minutos. E aí eu deixava para o final as questões mais difíceis. Façam primeiro as questões mais trabalhosas. Exame de ordem, por exemplo, façam a peça logo, né? Vale 5 pontos, são mais trabalhosas, né? Então, fiz o parecer, fiz a peça logo no início. Mas tem aquelas questõezinhas que são as questões que te aprovam, na verdade, né? Aqueles centésimos que te botam lá dentro da carreira. E era uma questão envolvendo direito penal ambiental. O sujeito, eu lembro até hoje do caso, o sujeito atirou numa anta, por exemplo. Era uma questão intrincada, né? E eu não estava, sabe, estava puxando o HD, não estava vindo a informação, né? Eu não estava conseguindo resolver o caso. Deixei em branco e estava faltando ali 40 minutos. O coração já estava batendo mais
já estava ficando estranho, sabe? Eu já estava ficando agitado, né? E eu estava muito cansado, e a mão doendo e tal. Eu estava apertado também, né? Eu olhei pro relógio, eu falei, tomei a decisão, cara, mesmo que eu não responda isso, eu preciso parar um pouco. Eu pedi para aquela coisa de que ela quebra também, né? Posso ir no banheiro, tal, não sei o que, o fiscal me levando. Lembro até do lugar, então, foi na Lapa, né? Minha prova e tal. Aí fui lá, era uma escola, né? E tal, aí fui, juro para vocês, né? Lavei o rosto, fiquei olhando para aquele azulejo. Eu no mictório olhando para o azulejo, me lembro até hoje, né? Não estava pensando na prova, não estava pensando nas questões. Eu estava pensando em sobreviver naquele momento. Só naquele momento, cara, eu quero chegar vivo em casa. Tentando respirar, o que está acontecendo tal. Juro para vocês, né? Deu um estalo nessa hora. As questões... Eram duas questões. As questões vieram assim, como mágica na minha cabeça. Né? Apareceram ali, né? Lavando o rosto, né? Naquele momento de descanso. Estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, não, tá? Não aconteceu comigo nunca mais, tá? Só para deixar claro. Mas naquele momento, assim, lógico, eu vou por ali, vou por aqui e tal. Foi me lembrando das coisas, né? Processo de direito penal não é o meu forte, né? Mas eu fui lembrando dos conceitos básicos e tal. Falando da materialidade, né? Da prova da autoria. Eu fui pegando essas questões e falei, vou falar ali, eu vou ali no que eu sei e isso resolve a questão e tal, né? Para resumir a história, eu voltei para a prova com a questão pronta na minha cabeça, botei tudo naquelas questões e eu gabaritei essas questões, que é uma questão não era, estava longe de ser a minha especialidade, né? As outras questões que eram a minha especialidade, eu nem levei a questão. As únicas questões que eu gabaritei foram as questões de penal ambiental, né? E nesse momento de relaxamento, de lavar o rosto, né? De respirar, né? De recobrar a consciência, né? Então é importante descansar, é importante esticar as pernas, é importante se alimentar, claro, né? Vocês não vão levar uma feijoada para a prova, né? Levar aquela barrinha de proteína, levar uma garrafinha de água, enfim, da bebida, um suco que vocês gostem, né? Um energético. Isso é fundamental, né? Vocês estão cansados de saber, cansados de ouvir, mas nunca é demais repetir, né? Então a prova é cansativa, é desgastante emocionalmente, quem é concurseiro, né? Para vocês estarem na UF, vocês sabem do que eu estou falando, né? É emocionalmente, psicologicamente muito desgastante. Então, assim, não é só saber direito, né? Saibam também levar o concurso, né? Com essa pegada, né? E muito focado, acreditando que vai dar certo. Mas se não der, você não sabe se vai dar ou não. Então é melhor acreditar que vai. Acreditando que vai dar certo. Olhando para frente, acreditando, focado, com muita garra, né? Eu já fui reprovado em outros concursos, né? Também, né? Teve um concurso, por exemplo, da PFN que eu fiz, que eu não consegui vencer a prova. O provão era um livro, né? Eu não consegui terminar a prova toda, né? E foi um concurso interessante, foi no mesmo ano, né, que eu passei, né? Foi em 2007. Foi um concurso que foi anulado porque em São Paulo, num dos lugares de aplicação da prova, caiu uma árvore numa escola e os candidatos tiveram que evacuar. Depois vocês botem aí no Google o caso da árvore que caiu numa escola e os candidatos tiveram que sair. Aí foi anulado, né? Mas eu não teria passado naquela prova, né? Porque eu não consegui vencer o tempo, a prova era enorme. E só com leitura dinâmica ali para terminar a prova. Então, assim, às vezes não vai dar, né? Mas, assim, vai olhando com a mesma garra, né? Com a mesma... acreditando que vai dar certo, conhecendo o edital, sabendo que vocês não estão concorrendo com todo mundo, vocês estão concorrendo com quem se preparou tanto quanto vocês, né? E mantendo essa pegada, né? Senão é melhor nem se inscrever. Por isso que eu demorei tanto para me inscrever nos concursos, né? Porque quando eu me coloquei nesse lugar de vir, me transformei num candidato forte, né? Foi aí que eu fiz as provas, né? Muito obrigada, professor. Uma outra pergunta que chegou aqui pelo formulário é perguntando como que o senhor concilia a carreira de procurador com a atividade acadêmica. Para mim foi uma coisa assim muito visceral. A minha vocação é a área acadêmica, né? A vocação no sentido mesmo de, sabe, vocação vem de voz mesmo, né? Tem um chamado, né? Uma coisa assim. Não estou querendo fazer nada poético, é verdade, assim, é o que eu sinto de verdade, né? Foi uma coisa mais... Sabe aquela coisa que você vai fazer, independente do que aconteça, você vai continuar fazendo, né? Eu sempre fiz, eu sempre publiquei. Minha monografia da graduação, por exemplo, que hoje a gente chama de TCC, né?
Então, eu escrevi 150 páginas, aí publiquei, virou um livro, né? Já era uma necessidade de escrever, já era uma necessidade de pesquisar, sempre tive interesse nessa área, sempre gostei de publicar, de estar envolvido em grupos de pesquisa, né? Enchi o saco dos professores, né? Eu fiz a UFRJ e fui aluno do professor Leonardo Greco, né? Então, assim, eu adorava as aulas dele, eu ia no escritório dele, pedia para ele ser meu orientador, né? Claramente ele já não me aguentava mais, né, na cola dele e tal. Até hoje, na banca do mestrado, eu chamei ele para fazer parte da uma coisa meio de fã mesmo, né? Então, sempre gostei. Na advocacia privada, olhando em retrospectiva, né? Antes de entrar no mestrado, antes de entrar na especialização, fiz uma especialização na UNB também. Muito antes disso, eu já publicava nas revistas, né? Tinha uma revista que era muito conhecida, né? O professor Davi vai lembrar, né? Da revista Dialética, de Direito Processual, né? Publiquei vários artigos lá na Dialética, né? Então, sempre uma necessidade, uma coisa visceral mesmo, né? Engraçado, né? Porque não teve ninguém para me dizer, olha, você, da tua carreira é docência, vai dar aula, né? E tinha essa questão meio que de, para ganhar dinheiro, você vai... Que é um pouco verdadeiro, tá? Pelo menos para 20 horas é verdadeiro, né? Que é para a questão da existência, enfim, os cargos públicos remuneram mais do que o magistério, né? E tem uma questão também do esforço, né? Os professores sempre reclamando também do excesso de trabalho e tudo mais, né? E eu não me via muito engraçado, né? Eu tinha esse chamado, a pesquisa publicava, e eu dando isso nos escritórios, né? E aí, assim que eu botei o pé na AGU, eu comecei a pensar nessa minha... Assim, finalmente eu vou poder estudar o que eu gosto. Não precisa mais estudar para concurso, né? E aí eu fui fazer... Tomei posse em 2007. Em 2008 eu já estava na UNB fazendo a especialização. E aí terminei em 2010, já entrei no mestrado da UF também. E publicando muito, indo a congresso, viajando, sempre em interlocução constante com os professores e tal, sempre muito interessado. Eu tenho um grande defeito, né? Que eu até hoje, vou fazer 45 em novembro, né? Ainda não decidi a minha área, até hoje, né? Então, porque eu sou meio curioso, né? Eu sei que eu não gosto, mas eu dou aula de processo civil, de civil, eu dou aula de direito administrativo lá na Emerge, né? Também. Já dei aula de direito constitucional também, né? De práticas também. E foi uma coisa meio natural para mim, e uma coisa meio de visceral, um chamado, sabe? Eu vou fazer isso independente do que aconteça, né? Sempre publicando, sempre estudando, estou sempre metido aí. Esse pós-doc eu fiz porque acabou o doutorado, né? Eu acho que vou continuar pesquisando, eu vou continuar metido nisso. E para mim foi perfeito esse concurso, né? Porque é justamente isso, a área civil e processo civil, né? Eu posso dar aula das duas matérias que eu mais gosto, né? Na verdade. E assim, foi uma coisa meio... E é muito terapêutico também. Eu sinto que se eu vivesse só para a advocacia pública, eu acho que eu seria um pouco assim, completo, não realizado. Eu acho que a advocacia pública não ia me realizar profissionalmente. A questão remuneratória realmente há uma disparidade muito grande, né? Para o meu regime de professor, que é de 20 horas, eu não posso ser um docente acima de 20 horas, né? 40 horas de dedicação exclusiva, hoje remunera bem, né? Mas para 20 horas, não. Então, é incomparavelmente maior, né? O que, assim, alguém para ter uma família, né? Tem 3 filhos, né? Então, essa questão toda da subsistência e tal, a advocacia pública me realiza, mas a questão existencial mesmo, né? De onde eu sou feliz, o que eu gosto de fazer mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, o magistério, a pesquisa, a docência, né? É uma coisa que eu não conseguiria viver sem isso. Dá um trabalho, uma certa ginástica, realmente, né? Respondendo a pergunta, né? Finalmente, é uma ginástica que eu tenho que fazer. Para eu estar em Macaé, por exemplo, eu preciso estar com tudo, os prazos de quinta e sexta feitos, né? Mas, assim, é muito gratificante, assim, compensa demais. Realmente, assim que eu boto o pé no campus, na cidade universitária, e a interação, a sinergia que eu tenho com vocês, assim, de verdade, né? Não estou falando isso porque vocês estão aqui, não falaria se não fosse verdade. É algo que eu, assim, não, assim, quando eu passei para a UF agora, eu era professor substituto na UFRJ e professor também de universidade privada e desses cursos também, né? Dou aula na pós-graduação na Unilassalle aqui na minha cidade, né? Mas quando eu passei para a UF, o pensamento meu, né, foi esse, primeiro alívio que eu tive. Nossa, eu vou poder fazer isso até pelo menos até os 75 anos, né?
Então, me deu esse alívio de eu vou poder dar aula até. Quer dizer, se for confirmado no estágio probatório, né, professor Davi? Tem isso também. Então, assim, se a UF deixar, né, eu vou até... Que bom que eu vou poder fazer isso, né? Nunca tive esse pensamento na GU, de verdade. Abrindo meu coração para vocês, né? Então, assim, a gente já faz conta, né, na GU. Então, assim, é difícil conciliar, mas é totalmente factível, é possível, né? E montar as aulas, estar na faculdade, para mim, é um prazer enorme. Muito obrigada. Alguém levantou a mão? Quer fazer uma pergunta? Igor. Posso, Letícia? Pode, claro. Fica à vontade. Boa noite a todos. O professor Lúcio, seguindo essa temática aí de conciliar, então o senhor trabalha, tipo, 60 horas semanais? A gente não mede isso, né? Como eu falei, o procurador vai ter uma dificuldade para tomar posse na UFM, que eles queriam, né? Professor Davi, uma tabelinha, né? Não tem, o horário é flexível, né? Tem um parecer da CGU, inclusive, dizendo isso. Olha, membro da GU, né, não tem ponto. Eu não bato ponto em lugar nenhum, né? Qual é o nosso controle do trabalho, né? O Sapiens, a produtividade. Você não tem ponto, mas a gente vai jogar 20% por dia para você, né? Então, o controle é o seguinte, está perdendo prazo, né? Você está perdendo prazo, você vai tomar um PAD, uma sindicância, você não está fazendo o seu trabalho. Né? Vai ter que responder por isso. Mas não por horário de trabalho. Não tem ninguém controlando isso, né? É flexível. Então, não tem como dizer para você se é mais de 60 ou menos de 60. Não dá para dizer isso, né? Provavelmente é mais, né? Por causa do volume de trabalho, né? Então, pode ter uma dificuldade, professor Davi, na hora do momento da prova, tem aquela questão da compatibilidade. São compatíveis, né, pela Constituição e tal. Então, a atividade técnica de docente, mas tem a questão dos horários. E a UF não aceitou uma declaração da minha chefia dizendo que era flexível. Olha, o procurador, ele se vira nos 30, né? Ele vai fazer o trabalho de acordo com ele vai conciliar isso, né? Não aceitou, tive que botar a tabelinha, que é uma tabela irreal tá bom, vocês querem de 8 às 5, né? E tal. Mas isso, na prática, não existe na procuradoria, né? E aí, depois, por causa disso, olha, então você só pode dar aula à noite? Eu falei, que loucura, gente. Não. Aí eu tive que tomar posse. Por isso, quem foi meu aluno ano passado, acho que o Daniel foi, né, ano passado, eu tive que dar aula de 6 às 10, quinta e sexta, morando em Niterói, né? Por causa dessa tabela, que é uma coisa louca, né? E aí, depois, a gente meio que conseguiu reverter isso, tal. A procuradoria aceitou essa declaração da chefia, dizendo que, olha, é flexível, ele é membro, o procurador não tem ponto, né? Não tem controle de horário de entrada. Então, isso como eu falei para vocês, é um atrativo para a carreira também. É um trabalho muito grande, mas ele é quase todo, com exceção das audiências, etc., os plantões e tal, administrado por você. É você que vai controlar. Agora, outro reverso da moeda, né? Autodisciplina, pessoal. Meu irmão, por exemplo, agora ele está no teletrabalho, ele falava comigo, né? Cara, eu preciso botar terno, gravata, pegar meu carro e parar no estacionamento para meu cérebro entender, para o meu corpo querer trabalhar, ele brincando, né? Para eu querer trabalhar, eu preciso estar... As pessoas têm que estar me olhando, os outros advogados da União. Bom dia, doutor, não sei, cafezinho, aí eu consigo. Eu, em casa de chinelo, meu corpo não trabalha. Ele falou, eu não consigo trabalhar. Hoje ele já é um esforço também, autodisciplina, né? É que nem aquele livro que está na estante, né? Você tem que pegar ele lá, né? Tem aquele horário de aula que você vai estudar. Para estudar, tem aquela aula que tem horário. Perdeu, né? A aula presencial. Mas tem um livro que está na estante, tu tem que ir lá pegar, cara. Tem autodisciplina, né? Então tem o reverso, tem muita gente que não gosta. Eu amo isso. O que eu mais gosto na minha profissão é que, pô, finalmente, assim, há uma libertação, né? Aquela coisa do horário, de entrada, de saída, de detestar fazer hora para dar hora de saída. Eu nunca vi sentido nisso, não tem nenhuma criança trabalhando aqui, né? São todos adultos, né? Todo mundo, somos todos responsáveis, né? Então essa questão para mim é interessante. Mas assim, você tem que se virar e conciliar isso. Tem que dar minhas aulas sexta-feira, cumprir, eu tô às sextas, né? O dia todo lá em Macaé. E tenho meus prazos, o meu controle é o Sapiens, eu tenho que dar conta, não posso perder prazo. Né? Como que você faz isso? Sua responsabilidade, administre seu trabalho. Vai na madrugada, no final de semana, vai nas férias, né?
dá um gás um dia antes de ir para a UF, né? Ajeita a tua vida aí, não deixa prazo negativo, né? Mas assim, 15 anos trabalhando, se você não aprendeu a fazer isso com 15 anos trabalhando, né? Você não aprende mais, né? Então a gente vai conseguindo levar. E eu também não teria essa vida, não comecei agora também, né? Tomei posse em setembro aqui na UF, mas não dou aula só na UF, né? Comecei a dar aula bem antes. Então a gente aprende a fazer isso. Mas é uma aventura, não deixa de ser também essa coisa de conciliar os dois cargos, né? Tá, eu tenho outra pergunta. Por exemplo, você passou no concurso público, né, para procurador. Aí você escolheu trabalhar com essas questões previdenciárias? Muito interessante, Igor. No início você não escolhe nada. Você, aliás, faz umas escolhas sim, né? Mas é de acordo com a classificação no concurso e com a escolha dos outros que passaram também, você vai ter a sua lotação fixada. Assim que você passou, então o Igor foi aprovado, nomeado, tudo mais, né? Tu vai passar por um processo ali de escolha das lotações. Concurso federal tem o drama do qualquer lugar do Brasil, né? Se não for dividido em regiões, né? Tu passou na AGU, não tem isso. Por exemplo, a magistratura tem concurso da magistratura do TRF2, aí você sabe que você não vai passar de Rio e Espírito Santo, por exemplo, né? MPF, acredito que MPF não, né? Mas os TRF, então, a AGU, por exemplo, você não tem essa divisão por região. Então, você pode cair em qualquer lugar do Brasil mesmo, né? Qualquer autarquia federal, se for procurador federal do Brasil. Quem que vai definir? As vagas disponíveis, normalmente são as vagas menos interessantes, porque como é que é feito isso? Antes de oferecer para os que passaram, a AGU tem que oferecer para os que estão na carreira, os procuradores que estão lotados. Abre um concurso de remoção para todo mundo e as que sobraram, né, vão ser oferecidas para os recém-nomeados, né? E é assim na vida, né, pessoal? Todo mundo, em qualquer lugar, até na advocacia privada, enfim, né? Em qualquer lugar, em qualquer órgão, qualquer cargo é assim. Essas vagas que sobraram e as que forem ficando vacantes, né, com o tempo, né, aposentadoria e tudo mais, elas vão para um outro concurso, que é o de vocês que vão passar, né, quem quiser fazer o concurso, né, para os nomeados. Vai ter uma escolha dos nomeados, né? Então, de acordo com a tua classificação, com as escolhas e as vagas de polícia, vai ter uma lotação lá fixada. Então, tu caiu lá provavelmente, né, se for fazer procurador federal, na Procuradoria Seccional Federal, enfim, lá de Petrópolis. Começou sua carreira ali, né? Inicialmente, tu vai para ali, mas eu não sou de Petrópolis, né? Eu quero ir para outro lugar, né? Eu quero ir para outro estado, eu sou de São Paulo. Aí você vai participando, Igor, desses concursos de remoção internos, né? Claro, o que normalmente acontece na carreira. Se você é um carreirista, e não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre isso, né? Carreirista é aquele sujeito que quer crescer, digamos assim. Crescer, não todo mundo quer crescer, né? Mas você quer, digamos assim, pegar chefias e quer ganhar DAS. E teu foco maior é pegar as grandes oportunidades naquela carreira. Esse é o carreirista, né? Galgar maiores posições naquela instituição, né? Você não está satisfeito. Então, normalmente, tem muito cargo de livre nomeação na AGU. Muitos, né? Sobretudo dos ministérios. Na advocacia da União tem muito. Na Procuradoria também tem, né? Os cargos de chefia, de subchefia, né? Então, se tu tiver um trabalho bom, reconhecido, tu tiver interesse, eu já tive alguns convites, né? Tive alguns convites interessantíssimos, né? Meu pai brinca, né? Meu pai não é da área jurídica, ele é médico, mas ele sempre fala, tem convite que é melhor a gente não receber, né? Que a gente fica tão dividido, né? E as crianças pequenininhas, eu querendo participar, eu sabia que eu ia ser dragado pela nova função, mas eu ia ganhar mais na procuradoria, muito interessante, na capital e tal, ia ficar valorizado, ia me valorizar, mas aquela coisa, né, presencial, ia ter que também tem a chefia tem essa coisa de ficar controlando o trabalho dos outros, que é algo que eu não gosto, né, de ficar ali validando o parecer dos outros colegas. Eu não sou muito de olhar para a grama do vizinho, não sou de verdade, né. Eu fico muito focado no meu trabalho, né, se eu tá no meu metro quadrado, né. Então, e o chefe é natural, né, é da natureza do cargo de chefia você controlar.
quem está abaixo, né, os seus comandados e tudo mais, né? Então, assim, Igor, dá para você mudar a tua lotação através dos concursos de remoção. Eu vim vindo para Niterói através desses concursos internos. Fui para Macaé, minha lotação inicial, né? Depois fui pedindo remoção para Caxias, depois remoção para Petrópolis, agora remoção para Niterói. Poderia ter saltado direto para algumas chefias que me ofereceram, né? No Rio, né? Por exemplo, chefias internas, subchefias, eu ficar no consultivo, em autarquias muito boas, já com uma estrutura muito boa, mas é uma questão de perfil, né? Olha, eu quero acompanhar a infância dos meus filhos, quero trabalhar remoto para ficar perto deles, né? E também quero conciliar com a vida acadêmica. Como é que vai fazer um doutorado, por exemplo, né? Quem passou por um mestrado e doutorado sabe, né? Como é angustiante aquela tese ruminando na nossa cabeça, ela não sai dentro da gente, né? Tomando banho, passeando, a gente vai fazendo, construindo. Depois a gente só escreve, né? Que fica psicografando depois, né? Então, assim, é muita angústia. Então, como é que eu vou conciliar isso com uma chefia? Mas é uma maneira também muito comum. O sujeito acabou de tomar posse. Meus chefes, por exemplo, todos, a maioria deles, são de concursos posteriores ao meu. Ganham mais do que eu, têm uma gratificação melhor, que eu não tenho, nunca tive gratificação. Tem mais poder do que eu na carreira, né? Porque conseguiram lá um convite e toparam, né? Tem chefes com pouco tempo. Já tive chefe em estágio probatório, e coordenando, e eu ficando assim, ganha mais, mas assim, que uma tarefa grande, né? Ficar ali com... E eu não gosto também de funções administrativas, eu gosto de lidar com o direito, né? Então, por mais que seja previdenciário, que não é a minha área, né, de gosto, né, de interesse, mas é direito, afinal de contas, né? Então, lidar com essa parte administrativa, de racionalidade, de sistema, de gestão de processos, eu não gosto muito disso, né? E de ficar resolvendo treta de procurador e tal, e todo mundo querendo a laranja mais doce e tal. Não, E tem o procurador que discute o processo que não é meu, que veio para mim. Eu estou pensando, dá mais trabalho ficar discutindo isso do que faz o trabalho. Faz a contestação, que é mais fácil do que ficar discutindo que não é meu, veio por engano e tal. Mas, assim, cada um com seu perfil, né? Então, Igor, dá para você, sim. O caminho normal das carreiras, em geral, é o lugar da sua preferência, né? Por mais difícil que seja, né? Moro em São Paulo, moro em Brasília, moro numa capital, né? É uma questão de tempo, né? Tu vai conseguir aí as tuas promoções na carreira. Eu já estou na categoria especial por merecimento, por causa da vida acadêmica. Que também, estrategicamente, eu não pensei nisso, né? Mas as publicações, os títulos também vão... É um outro caminho de, digamos assim, de premiação na carreira, né? Você vai conseguindo... por merecimento, chegar mais rápido no topo da carreira. E para se remover internamente, você consegue, naturalmente, uma questão de tempo, ou de você dar esse salto com as chefias. Os convites, se você for bom, eu tenho certeza que é o aluno da UF, né, que vocês são top, né, estão no topo da cadeia, né? Então, assim, vocês vão chamar a atenção pelo trabalho de vocês e vão receber esses convites, né? É uma questão de aceitar, né, de acordo com o perfil de cada um. Letícia, mais alguma coisa? Por aqui só o pessoal agradecendo. Deixa eu só fazer mais duas perguntas, rapidão. Perdão. Ô Lúcio, por exemplo, para fazer esse concurso você precisa ter 3 anos de advocacia? Pois é, agora, meu edital era de 2007, né? Eu já tinha a prática, então eu não me preocupei com esse assunto, eu já nem reparei nisso, não me preocupei com isso. Eu não vi o edital do concurso desse ano, então não sei te responder essa pergunta. Acredito que sim, tá? Agora, qual é o tempo? O que o edital reconhece como atividade jurídica? Tem isso também, né? Você tem que olhar o edital. Eu não tenho essa resposta, né? Assim, mas, assim, normalmente essas carreiras de Estado, elas exigem um tempo, sim, né? E aí, quando você assume, você tem a sua carteira da OAB suspensa? Não tem suspensa, ela fica ali, de certa forma, né? No caso do advogado público, você é um inscrito na ordem, não fica suspensa. Há uma limitação. Você só pode advogar para a Fazenda Pública que te remunera naquelas carreiras que tem restrição para advocacia plena. PGE, PGM,
você só não pode advogar contra a fazenda que te remunera. No caso da advocacia da AGU, você só pode advogar para a fazenda que te remunera, porque há essa limitação. Então, não é que você fica com a carteira suspensa. Você é um advogado, você vai assinar as tuas peças com a tua matrícula de procurador e com a tua OAB também. Você precisa... o que te dá capacidade postulatória é a tua inscrição na OAB. Então, a inscrição não fica suspensa. É até uma grita aqui, uma reclamação dos alunos, né? Dos procuradores, que a gente paga a anuidade da OAB, né? O pessoal fica pistola da vida aqui na carreira. Todo início de ano, mesma coisa. Como é que pode? R$1.000 e tantos reais. A gente pagando para só advogar para eles. Tudo bem, a gente paga, mas que eles remunerem, eles que paguem. Acho que são essas coisas institucionais, né? Essas discussões. Então. Mas hoje em dia, o membro da AGU ele paga do próprio bolso. A OAB não fica suspensa. Pelo contrário, você tem que ter uma inscrição. Se você não tem inscrição, aconteceu isso no meu concurso, né? Pô, passei, mas eu não fiz o exame de ordem. Aí você tem que dar um jeito de ter esse exame de ordem, porque você dificilmente vai conseguir tomar posse. Você não pode advogar. Você não é... O advogado público, afinal de contas, é um advogado. E quem atribui essa, digamos assim, qualificação é a ordem dos advogados. Você tem que estar inscrito na OAB para poder exercer a atividade de advocacia pública, né? Vai depender da doente que você está, qual a procuradoria que você está, para saber qual é o regime jurídico. Eu posso advogar para todo mundo. O que o Estatuto da OAB diz é que, independentemente do regime, nunca vai poder o advogado público advogar contra a fazenda que remunera ele. Isso está vedado pelo Estatuto da OAB. Não pode, né? Uma questão ética, né, pessoal? Assim, óbvia da gente entender, né? Mas para saber se é uma vedação para qualquer caso, na advocacia privada, aí você tem que olhar para a lei que regulamenta. No caso da AGU, é a lei orgânica de 93, né, da Advocacia Geral da União. Agora, especificamente para professor universitário, ele não pode advogar? Se ele tiver dedicação exclusiva? Dedicação exclusiva não pode. 20 horas pode. No meu caso, tem um parecer. Isso está mudando, né? Estou até otimista com isso no futuro, né? Mas no meu caso, tem um parecer antigo da CGU, e antes de fazer os concursos, claro que eu me informei sobre isso tudo. Inclusive sobre a questão do teto remuneratório, né? O Supremo tem uma jurisprudência tranquila de 2017, né? Repercussão geral, assim, tranquila, dizendo que, olha, se há compatibilidade de 2 cargos públicos, você vai ganhar, não há limitação do teto remuneratório. Então seria enriquecimento do Estado, né? Você está trabalhando de graça, né? Então você vai ganhar, pode ganhar acima do teto, se você tiver dois cargos compatíveis, né? O Supremo já definiu em relação a isso. Em relação à compatibilidade de horário, também fiquei com essa preocupação. Eu não fiz uma consulta, posso até fazer no futuro, né? Mas estágio probatório é melhor não. Mas há um parecer genérico da CGU sobre um colega, acho que foi da Federal do Paraná, né? Tem muitos advogados, membros da AGU, professores, né? Muitos, né? A maioria vai para cursinho, né, pessoal? Porque onde está a grana, não tem controle nenhum também sobre carga horária, sobre nada. Quer ganhar dinheiro e sem ninguém encher a tua paciência em relação a isso, questão de compatibilidade e tal, vai para os cursinhos, né? E que os cursinhos gostam das pessoas que passaram, né? Então a maioria está lá, mas assim, tem um parecer da CGU dizendo que 40 horas é uma presunção absoluta de que é inconciliável. Mas é um parecer antigo. O TCU vem mudando essa jurisprudência, né? Eu fico sempre de olho também. 20 horas é uma presunção relativa de que é compatível, né? Então, para quem exerce um cargo, né, você tem que buscar um concurso de 20 horas para poder conciliar a carga horária. Se for dedicação exclusiva, 40 horas, aí você não pode advogar, Igor, nem lecionar em outro lugar, né? Então, normalmente, os advogados que fazem dedicação exclusiva 40 horas, eles não vão pagar o AB à toa, né? Então, eles pedem lá para a suspensão, aí sim, da carteira, né? Tá, e a última pergunta é mais ou menos, você precisa cumprir uma meta diária e anual, vamos dizer assim? No meu caso, estou no contencioso. Então, a minha meta é a meta do dia, de fechar os prazos do dia.
contencioso previdenciário, uma média de 20 prazos por dia, né? Muita coisa repetida, muita coisa simples, muita coisa de juizado, muita coisa séria também, embargo de execução. E não adianta, para separar o joio do trigo, você tem que botar a mão na massa e ler tudo, né? Então, assim, a meta no contencioso é o prazo, né? E nós temos um sistema, o Sapiens, onde tudo é feito eletronicamente. As comunicações nossas, por exemplo, com as autarquias, né? A gente há uma integração da Justiça Federal com o nosso sistema, né? Hoje a Procuradoria está organizada igual a Justiça Federal. Então, eu estou lotado na PSF de Niterói, que compõe a PRF da 2ª região. Então, eu pego os processos da Justiça Federal e estadual do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, todo, né? É claro que isso é pulverizado para vários outros colegas, né? Então, eu abro meu Sapiens, eu abro um processo aqui de Niterói, depois eu abro um de Itaboraí, um de São Gonçalo, um de Macaé, direto, faço processo de Macaé, e de Vitória, com a marca de Cachoeiro, Itapemirim, é a 2ª região. A meta para o contencioso é não perder o prazo do dia. Lá no consultivo tem os pareceres, é a vantagem que não tem prazo, o prazo impróprio, né, lá. É claro que o sujeito tem a corregedoria, nós temos a CGU, né, tem uma série de instrumentos de controle, né, mas não tem essa... Meu irmão fala isso, né, os colegas do consultivo falam isso, né. A vantagem mas tem uma desvantagem também, que a autodisciplina é maior ainda. Não preciso de muita autodisciplina quando eu abro o Sapiens e tem os processos vermelhos. Tem alguns para hoje, inclusive. Os processos vermelhinhos aqui. Aí eu não preciso de autodisciplina, né? Eu vou fazer o processo, que o prazo é hoje. O processo te convoca para fazer no contencioso. No consultivo, tem aqueles pareceres que foram para sua mesa, são alguns, mas não precisa ser hoje. Mas você vai se atrapalhar se não fizer hoje, sabe? Vai chegando mais amanhã. Vai chegando aquele conta-gotas, 3 por dia, 2 por dia, e daqui a pouco tem 50, e você não consegue mais fazer, né? Então, exige um esforço de autodisciplina. Meu irmão, ele estava no Ministério em Brasília, passou por vários ministérios, e agora ele, para vir para o Rio, ele está no Rio, ele mora em Teresópolis, né? Ele está remoto. Ele faz a consultoria remoto, né? Remotamente, num dos ministérios. E ele fala, cara, não saio do computador também, né? Fazendo os pareceres para conseguir isso não virar um iceberg invencível, né? Tu vai ali, mas é uma autodisciplina que eu acho que é maior, acho que o contencioso ajuda por causa disso, né? Mas não tem essa meta, né? Não tem o chefe, o Igor, é muito abstrato, né? Claro que eu tenho chefe direto. E claro, pessoal, qualquer lugar, né? Qualquer lugar, não é só da AGU, né? Você vai ter experiências boas e negativas com chefia. Isso por quê? Porque pessoa jurídica é uma abstração, né? Elas são movidas por pessoas naturais, né? Pessoas de carne e osso, né? E tem aquele chefe que o santo não bate, e tem aquele chefe que vira teu amigo, e tem aquele chefe que tem suas paranoias, e tem um chefe que não faz terapia, e tem um chefe que não tomou remédio, e tem um chefe que é muito gente boa, que é super humano. Já passei por todos esses chefes na AGU, todos esses chefes, né? Então a vida fica muito mais fácil quando você tem um sujeito que confia em você, que, enfim, tem um gênero, uma personalidade parecida, um perfil parecido com o seu, né? Então, a figura do chefe, mas a meta não vem do chefe, você não tem que bater meta do chefe, entendeu? O chefe é um cara como você, que está com uma gratificação e que ele está ali, né, para te auxiliar e para, de certa forma, né, responder eventualmente por um ofício, por alguma coisa que você fez, né? Então é bom ter uma relação boa com esse sujeito, né? Sobretudo em estágio probatório, né? Que ele que vai te avaliar, por exemplo, né? Depois de 3 anos, você vai ter um parecer desse sujeito, né? 3 pareceres, né? Por comissões e tudo mais, né? Mas depois disso, é o dia a dia ali, né? É muito assim... na procuradoria, há muito esse controle com esse domínio pessoal, sabe? Essa autodisciplina e você ser capaz de administrar os seus prazos. Sabe quando a gente começa a chamar atenção? É horrível falar isso, né? Mas os colegas que chamam atenção, isso que na vida de modo geral, né? Quem faz tudo direitinho fica invisível, né? Quem começa a dar defeito é quem a gente sabe o nome, a gente começa a aparecer, porque tem uma questão, né? Tem uma característica. O sistema é para todos, os processos passam eu não fico com o processo do início ao fim. O que abre para mim é uma atividade. Tem que contestar, tem que falar sobre cálculos.
Aí no outro processo eu tenho que recorrer. É a atividade que abre. Eu não fico com o processo. Depois que passa pela minha mão, eu não tenho o menor controle, né? O que vai acontecer? Quem vai recorrer? Pode acontecer de voltar para mim, né? Então, o que acontece? Há uma fiscalização de todo mundo lê tuas peças, teus recursos, todo mundo, e eu leio de todo mundo também, né? Então tem um controle meio assim, natural, sabe? Espontâneo, e a gente vê no sistema quem perde prazo, quem não perde prazo, a gente lê a manifestação mal feita, isso acontece. Então tem meio controle, meio assim, né? E é horrível falar isso, mas assim, quem fica famoso, quem chama atenção, é quem não está fazendo bem o trabalho, né? E normalmente é um problema que a chefia tem que resolver. A perda, aquela pessoa que não consegue dar conta dos prazos normalmente, isso é um problema, né? Funcional, uma falta funcional, né? Sem contar no prejuízo também. Mas acontece, né? Acontece. Então, agradecemos ao professor Lúcio pela excelente palestra e esclarecimento aos alunos, aos colegas que estão presentes, e rapidamente passando para o nosso amigo Calegari, para dar um encerramento e, em seguida, aquela foto, depois de encerrar a nossa gravação. Calegari, meu amigo. Agradecer o Lúcio pela colaboração aí, importantíssima, desvendar alguns mistérios dessa carreira e também os percursos e os percalços da preparação. E uma coisa que o Lúcio colocou muito importante, que a gente já tem conversado sobre isso nas viagens, é que todo processo de aprendizado, todos nós passamos por esse estágio, esses estágios, ele tem uma fase de recepção de informação, assimilação, depois colocar em prática essa informação não mais assimilada, já é reelaborada com uma análise crítica própria. E o estágio nas faculdades de Direito está encurtando um caminho fundamental na preparação para o sucesso profissional. Nós estamos substituindo o percurso de aprendizado do direito pela prática do direito sem ter o domínio dos conceitos. E isso cobra um preço muito grande do estudante na hora que ele vai se encontrar numa situação dessa de um concurso de alto nível. Então, é na faculdade que nós vamos precisar seguir essas etapas, receber a informação, assimilar a informação, para depois exteriorizar isso de uma forma pragmática. No estágio, eu tenho notado isso, os alunos prejudicam, às vezes, a frequência na aula, vai na aula poder fazer prova, e isso vai cobrar um preço na hora, como o Lúcio falou. Você não vai estar concorrendo com 60 mil candidatos, você vai estar concorrendo com 200, 300, 100 altamente preparados que não queimaram essas etapas. Ou aqueles que queimaram essas etapas vão estar gastando muito tempo e dinheiro depois pagando cursinho para se preparar para passar no concurso, mas quando entrarem na profissão, não terão a densidade necessária para progredir também. Vai ser um profissional ali da rabeira da turma. Então, essa questão que o Lúcio colocou para a gente é muito importante, esse testemunho, conhecer a si mesmo. Eu estou acabando, quando você estava falando aí, eu peguei esse livro aqui da Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, né? Em que ele vai falar exatamente isso. Para você identificar a felicidade, você tem que identificar aquilo que te faz feliz. Coisas simples. E um monte de coisas simples faz uma coisa grande. A junção de elétrons, átomos, vai fazer a molécula e um corpo vivo. E o conhecimento profissional, ele parece ser complexo para aqueles que não entendem que o complexo é a soma de coisas simples. Essa é a noção sistêmica. Então, de ficar hoje para nós refletirmos bastante da importância da maturação do nosso tempo na faculdade, para que isso depois, num curto espaço de tempo natural, não precisa ser forçado, se concretize numa realização de sonho profissional, com a carreira que você escolher. Calegari disse tudo. Mais uma vez agradeço a presença do Lúcio, né, professor Lúcio? Junto ao nosso projeto, o que foi exposto, né? Essa dissecação
da sua atividade profissional, da atividade do dia a dia, né? Porque cada profissional é um profissional. Então, tem uns que se dedicam de uma outra forma, dão corpo e alma, e outros vão por parte. Mas são situações que ocorrem no ambiente laboral em qualquer lugar. Interessante que eu estava pensando aqui enquanto o Lúcio falava, quase todo mundo que veio aqui prestar o seu depoimento no nosso projeto desde o ano passado, além da sua atividade laboral, eles dão aula em faculdade. Não sei se o Calegari fixou nesse aspecto, né? Eu acho que a terapia deles é dar aula na faculdade. A minha é. Então, mas é uma distração. Às vezes os colegas lá que eu encontro, geralmente, aposentado, aí estão advogando. Pô, você foi querer dar aula, cara? Pô, isso não dá dinheiro. Vai lá trabalhar no escritório comigo. Tem um colega que tem uma área muito interessante, remuneratória. Eu falo, não, dedicação exclusiva. Não, ninguém vai saber. Você nem precisa assinar. Por isso, vai tratar com essas criaturas aí, eu já vou ficar estressado. Você queria que eu confessasse ainda? Queria que eu assinasse, né? Claro que eu ia assinar. Eu vou te pagar, tu não precisa assinar. Eu falei, não, eu estou fora. Porque é uma terapia, é um relax, é uma oxigenação, né? Que a gente faz, né? E melhora a nossa vida. Então, mais uma vez, agradecer ao Lúcio. A gente ainda vai se conhecer numa sexta-feira dessa, com certeza, né? Porque nessa setorização que nós temos lá, a gente quase que não... Eu conheci o Calegari esse ano, porque ele foi dar aula quarta-feira, né? Mas quanto tempo que eu falo com o Calegari online, mas só esse ano que ele se disponibilizou para substituir uma colega, temporariamente, aí que eu o conheci. Então, é muito interessante, muito legal a nossa conversa, o nosso trato, e às vezes até as brincadeiras, né? O Calegari agora é o cara, né? E agradecer a todos, o Bruno que está iniciando, Letícia já está antiga, e a Camille também está aí, e os demais colegas que participam como extensionistas nesse nosso projeto, dando um desenvolvimento, dando um upgrade na nossa atividade, e que nós possamos continuar nesse rumo, e Lúcio, com certeza, vai ser, e já é, né, uma grande aquisição para a UF Macaé, segundo o papo dos alunos que eu escuto de vez em quando, né, já está agradando ao pessoal. Então, nós vamos encerrar, só observância. Nós teremos em agosto a doutora Márcia Michele, professora da UF em Niterói, professora da UERJ, professora do PPG da UERJ, que ela vai tratar de uma área que ainda nós não sondamos, a docência. Apesar dela ter várias e várias outras atividades, o operador de direito pode optar pela carreira docente de faculdade. E eu pego como exemplo essa particular amiga, e o seguinte vai ser um oficial do Exército, que é uma outra área que o operador do direito pode se dedicar e que tem uma flexibilidade de atividade, não tem uma saturação no trabalho e tem um ganho remuneratório interessante e tem pouca divulgação. Nós vamos trazer esse colega que é oficial do Exército, mas que se aplica àquele que for para a Marinha ou para a Aeronáutica. É a mesma situação. Mas nós estamos trazendo eles, é uma pessoa com um gabedal muito grande, e ele vai expor, vai explicar qual a atividade daquele profissional, operador do direito, no Exército. Ele emite parecer, ele não atua como advogado, mas ele emite parecer. Mas ele vai esmiuçar essa atividade, esse desenvolvimento, para a gente aqui no mês de agosto. Então, primeiramente, deixa eu pegar meu... Caiu? Vamos pegar primeiramente a professora Márcia e depois o Marcos Davi Salem, tratando especificamente do oficial do Exército, operador do direito. Agradecemos mais uma vez a todos, especialmente ao Lúcio, e vamos encerrar a nossa gravação.